A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas do centro de uma metrópole brasileira, onde arranha-céus de vidro se misturavam a prédios antigos e decadentes, criando um contraste gritante entre o luxo e a precariedade. Era o tipo de cidade que pulsava com ambição e desigualdade, onde o trânsito caótico de carros importados disputava espaço com ônibus lotados e vendedores ambulantes. No bairro de classe média alta, perto de uma praça arborizada, ficava o condomínio elegante onde vivia Isabela, uma mulher de 28 anos, com sua barriga de 7 meses proeminente sob o vestido simples de algodão. Isabela havia crescido em uma família humilde nos subúrbios, filha de um mecânico e uma costureira que mal conseguiam pagar as contas. Mas o destino a levara para longe dali quando se casou com Ricardo, um empresário bem-sucedido de 45 anos, dono de uma rede de lojas de eletrônicos que se expandira rapidamente pela cidade. Ele era charmoso, com ternos caros e um sorriso que conquistava clientes e credores. No início, o casamento parecia um conto de fadas. Isabela deixou o emprego de recepcionista em uma clínica para se dedicar ao lar, sonhando com a família que construiriam. Agora, grávida de seu primeiro filho, ela se sentia vulnerável, mas esperançosa. A barriga crescia, e com ela, as dores nas costas e a fadiga que a faziam andar devagar pelas ruas. Naquela tarde chuvosa, Isabela saiu de casa para comprar remédios na farmácia da esquina. O ar úmido carregava o cheiro de asfalto molhado e pão fresco das padarias próximas. Ela apertou o casaco contra o corpo, sentindo o bebê chutar levemente, como se a incentivasse a continuar. Ricardo estava em uma reunião importante, como sempre, e ela não queria incomodá-lo. Caminhando pela calçada irregular, passou por um grupo de trabalhadores da construção civil que pausavam para fumar, seus uniformes sujos contrastando com os pedestres apressados em roupas de grife. Ao virar a esquina, avistou o carro de Ricardo estacionado em frente a um café chique, um daqueles lugares com mesas ao ar livre e clientes que pareciam saídos de revistas de moda. Seu coração acelerou. Ele dissera que estaria no escritório o dia todo. Curiosa, mas sem suspeitas, ela se aproximou, espiando pela vitrine embaçada pela chuva. Lá estava ele, rindo alto com uma mulher loira, de uns 30 anos, vestida com um conjunto justo e saltos altos que ecoavam no piso de mármore. A mulher era Vanessa, a amante de Ricardo, embora Isabela ainda não soubesse disso. Vanessa trabalhava como influenciadora digital, postando sobre viagens e luxos que Ricardo financiava em segredo. Isabela hesitou, mas o instinto a levou para dentro. O sino da porta tilintou, e o barulho chamou a atenção do casal. Ricardo congelou, o copo de café na mão, enquanto Vanessa ergueu uma sobrancelha, avaliando a intrusa com desdém. "Isabela, o que você faz aqui?" perguntou Ricardo, sua voz tensa, forçando um sorriso. Ele se levantou, ajustando a gravata, como se pudesse apagar a cena com um gesto. "Eu vim buscar remédios para o bebê. Vi seu carro e pensei em te dar um oi", respondeu ela, a voz suave, mas com um tremor que traía a confusão. Seus olhos foram para Vanessa, que permaneceu sentada, cruzando as pernas com elegância provocativa. "Quem é ela?" Ricardo pigarreou, olhando ao redor como se o café lotado pudesse engolir o constrangimento. "Ah, essa é Vanessa. Uma parceira de negócios. Estamos discutindo uma campanha para as lojas." Mas o tom dele soava falso, e Vanessa soltou uma risada baixa, quase zombeteira, que cortou o ar como uma lâmina. "Parceira de negócios? Que fofo!" disse Vanessa, inclinando a cabeça e olhando diretamente para a barriga de Isabela. "Você deve ser a esposa devotada. Parabéns pelo pacotinho aí." Sua voz era melosa, mas carregada de veneno, e ela gesticulou vagamente para o ventre de Isabela, como se fosse algo insignificante. Isabela sentiu o rosto corar, uma mistura de humilhação e raiva subindo pelo peito. Ela sabia das ausências prolongadas de Ricardo, das noites em que ele chegava cheirando a perfume alheio, mas sempre negava, culpando o estresse do trabalho. Agora, ali, na frente de todos, a verdade se desenhava cruel. "Ricardo, podemos conversar, sozinhos?"
Ela estendeu a mão suplicante, mas ele recuou um passo, os olhos nervosos. Vanessa se levantou então, aproximando-se com passos calculados, seus saltos clicando no chão. Ah, não precisa se apressar. Eu não mordo. Ainda. Ela parou perto de Isabela, perto demais, e com um movimento sutil, mas intencional, empurrou o ombro dela, fazendo-a cambalear ligeiramente contra a mesa. O copo de Ricardo tombou, derramando café quente no chão, e alguns clientes viraram a cabeça, murmurando. Isabela segurou a barriga instintivamente, o coração disparado pelo susto. "Para com isso!" exclamou Isabela, a voz embargada, lágrimas se formando nos olhos. A chuva lá fora intensificara, batendo nas janelas como um tambor de fundo para sua dor. Ricardo apenas observou imóvel, como se o espetáculo fosse inevitável. "Vanessa, vai com calma", murmurou ele, mas sem convicção, sem intervir de verdade. Era como se ele permitisse aquilo, como se a humilhação de Isabela fosse o preço para manter sua vida dupla intacta. Vanessa riu novamente, mais alto dessa vez, inclinando-se para sussurrar no ouvido de Isabela. "Você acha que ele te ama? Olha para você, toda inchada e cansada. Ele merece mais do que isso." As palavras acertaram como socos, ecoando as inseguranças que Isabela carregava há meses. O medo de não ser suficiente, o peso da gravidez solitária, as contas que Ricardo controlava com punho de ferro. Ela recuou, tropeçando na saída, o remédio esquecido na bolsa. Do lado de fora, a chuva a encharcou em segundos, misturando-se às lágrimas quentes em seu rosto. Pedestres passavam apressados, alheios à sua angústia, enquanto o trânsito rugia ao fundo. Isabela se encostou em um poste, respirando fundo, sentindo o bebê se agitar novamente. Como sua vida chegara a isso? Casada com um homem que a atraía abertamente, permitindo que outra a pisoteasse, como se ela fosse nada. Seus irmãos, tão distantes agora com suas vidas bem-sucedidas, pareciam um mundo à parte, mas naquele momento de desespero, uma faísca de determinação acendeu em seu peito. Ela não podia mais fingir que tudo estava bem. Enquanto isso, dentro do café, Ricardo e Vanessa voltaram a sentar, como se nada tivesse acontecido. "Ela vai superar", disse ele, forçando uma risada. Vanessa sorriu vitoriosa, mas no fundo ambos sabiam que as rachaduras estavam se abrindo. A cidade seguia seu ritmo impiedoso, mas para Isabela, aquele era o começo de uma tempestade muito maior. Isabela caminhou pelas ruas encharcadas, o guarda-chuva esquecido na bolsa, deixando que a chuva lavasse o sal das lágrimas. Seus pés doíam a cada passo na calçada irregular, e a barriga parecia mais pesada do que nunca, como se o bebê sentisse o peso da traição dela. A metrópole não parava. Buzinas impacientes ecoavam, vendedores ambulantes gritavam ofertas de guarda-chuvas baratos, e o cheiro de comida de rua misturava-se ao asfalto molhado. Ela pegou um ônibus lotado na parada próxima, apertando-se entre trabalhadores exaustos que voltavam do turno da tarde. Alguém cedeu o lugar murmurando um "cuida da barriga, moça", e Isabela sentou, as mãos trêmulas no colo, revivendo a cena no café uma e outra vez. Chegando em casa, no condomínio de fachada impecável, mas interior modesto, ela trancou a porta e desabou no sofá gasto. O apartamento era um reflexo do casamento. Móveis caros comprados no cartão de Ricardo, mas sem o calor de um lar de verdade. Fotos dela e dele sorriam das prateleiras, mas agora pareciam mentiras. O telefone vibrou na mesa de centro. Uma mensagem de Ricardo. "Volto tarde. Reunião esticou. Te amo. Te amo." As palavras a sufocaram, e ela atirou o celular no chão, o aparelho quicando no piso de cerâmica fria. A noite caiu devagar, com o som distante do trânsito e o gotejar da calha no telhado. Isabela preparou um chá fraco na cozinha pequena, o vapor embaçando a janela que dava para o estacionamento. Seus pensamentos voltaram aos irmãos. Lucas, o mais velho, CEO de uma empresa de tecnologia em uma cidade vizinha. Mateo, o do meio, gerenciando uma rede de logística no interior. E Gabriel, o caçula, à frente de uma startup de energias renováveis na capital. Eles haviam saído da pobreza juntos,
após a morte dos pais em um acidente de carro 10 anos antes. Isabela era a princesinha da família, a que eles protegeram, pagando sua faculdade e ajudando no casamento. Mas desde que se casara com Ricardo, as visitas rarearam. Você tá bem agora, mana. Aproveita a vida boa, dissera Lucas na última ligação, há meses. Ela pegou o telefone novamente, os dedos pairando sobre o nome de Lucas. Queria contar tudo, mas o orgulho a impediu. Em vez disso, ligou para a amiga Clara, que morava nos subúrbios em um conjunto habitacional apertado, onde as famílias se amontoavam em apartamentos de 2 quartos. Clara atendeu no segundo toque, a voz animada contrastando com o cansaço de Isabela. Ei, Bela, tudo bem? Como tá o neném? Isabela engoliu em seco, as palavras saindo aos tropeços. Clara, eu vi o Ricardo com outra hoje, no café. Ela me humilhou na frente dele e ele nem se mexeu. Eu tô grávida, caramba, e ele deixa isso acontecer. O silêncio do outro lado foi pesado, interrompido apenas pelo barulho de crianças brincando ao fundo na casa de Clara. Meu Deus, Isabela, vem pra cá agora, não fica sozinha com isso. Clara era enfermeira em um posto de saúde público, lidando diariamente com mulheres em situações piores. Maridos violentos, partos sem assistência, vidas destruídas pela indiferença. Você não merece isso. Lembra da vez que a gente estava na favela, vendendo doces para ajudar a mãe? Você sempre foi forte. Não deixa esse canalha te quebrar. Isabela hesitou, mas a solidão venceu. Pegou um táxi. O dinheiro era curto. Ricardo controlava as finanças com rédeas curtas, alegando investimentos, e rumou para os subúrbios. O trajeto era um mergulho na realidade da cidade, das avenidas iluminadas do centro para as ruas esburacadas, onde postes de luz piscavam e cachorros vadios rondavam lixeiras transbordando. O táxi parou em frente ao prédio de Clara, um bloco de concreto cinza com grafites nas paredes e roupas estendidas nas varandas. O ar cheirava a feijão cozinhando e fumaça de churrasco improvisado. Clara a recebeu com um abraço apertado, puxando-a para dentro do apartamento bagunçado, mas acolhedor. 2 crianças corriam pela sala, e o marido de Clara, um pedreiro de mãos calejadas, acenou da cozinha. Senta aí, Bela. Conta tudo devagar. Elas se instalaram no sofá apuído, com xícaras de café forte nas mãos. Isabela desabafou. As noites solitárias, as mentiras de Ricardo sobre viagens de negócios que na verdade eram escapadas com Vanessa, o ciúme que ele disfarçava com presentes caros. Eu me sinto invisível, Clara, como se o bebê e eu fôssemos um peso para ele. Clara ouvia, os olhos marejados, apertando a mão da amiga. Olha, eu vejo isso todo dia no posto. Mulheres como você, presas em casamentos tóxicos porque acham que não tem saída. Mas você tem família, tem força. Liga para os seus irmãos, eles te criaram, te botaram de pé. Não é vergonha pedir ajuda. As palavras ecoaram, e Isabela sentiu um aperto no peito. Seus irmãos, com suas vidas de sucesso, carros de luxo, ternos sob medida, reuniões em salas envidraçadas, pareciam de outro mundo. Mas e se eles soubessem? E se vissem o que Ricardo permitira? A raiva borbulhava agora, misturada à dor. Eu não quero ser a coitadinha deles, murmurou ela. Mas talvez eu precise. Enquanto isso, no apartamento de Ricardo, ele chegara tarde, o colarinho da camisa úmido de suor nervoso. Vanessa o esperava no quarto, reclinada na cama king size que comprara com o dinheiro dele. Sua esposa é patética, disse ela rindo enquanto se aproximava para beijá-lo. Deixou ela ir embora assim? Você é mole demais. Ricardo se serviu de uísque no bar improvisado, o líquido queimando a garganta. No fundo, uma culpa esmagadora o corroía. Ele amava Isabela, ou pelo menos o que ela representava. Estabilidade, uma família para ostentar. Mas Vanessa era o fogo, a adrenalina que sua vida de rotina não dava mais. Ela não vai fazer nada, respondeu ele, mas sua voz tremia. A chuva cessara lá fora, deixando um silêncio opressivo na metrópole adormecida. De volta ao subúrbio, Isabela adormeceu no sofá de Clara, o celular ao lado. No sonho,
via os irmãos descendo de carros reluzentes, como heróis de um filme que ela assistia na infância. Mas acordou com o sol fraco, filtrando pelas cortinas finas, o estômago revirando. Era hora de enfrentar a realidade. Pegou o telefone e discou para Lucas. Mano, preciso de você. Tá tudo desmoronando aqui. A voz dele, grave e protetora, veio do outro lado. O que houve, Isabela? Fala logo. E assim o fio que os unia começou a se retesar, puxando as engrenagens de uma vingança silenciosa, mas inevitável. A cidade acordava, alheia ao furacão que se formava nas sombras das desigualdades. Lucas atendeu a chamada, com a voz ainda rouca do sono matinal, o som de papéis sendo folheados ao fundo, sugerindo que ele já estava em sua rotina implacável. Isabela, fala direito. O que está acontecendo? Você está bem? O bebê? A preocupação genuína cortava o ar, como nas noites em que ele ficava acordado para acalmá-la depois de uma briga com os vizinhos nos subúrbios apertados onde cresceram. Isabela, ainda no sofá de Clara, apertou o telefone contra o ouvido, o cheiro de café fresco da cozinha misturando-se ao aroma de pão torrado que as crianças devoravam na mesa. Mano, o Ricardo. Ele tem uma amante. Eu vi eles juntos ontem, no centro. Ela me empurrou, me humilhou na frente de todo mundo, e ele só ficou olhando. Eu tô grávida, Lucas, e me sinto uma idiota por ter acreditado nele tanto tempo. As palavras saíam entrecortadas, o choro contido fazendo sua voz tremer. Clara, da cozinha, observava em silêncio, passando um pano no balcão para disfarçar a própria emoção. Do outro lado da linha, Lucas praguejou baixinho, o barulho de uma cadeira sendo arrastada ecoando. Ele estava em seu escritório envidraçado, em uma torre corporativa na cidade vizinha, onde o sol nascente banhava as mesas de aço polido e telas de computadores piscando com gráficos de ações. Aos 35 anos, com o cabelo curto e grisalho precoce, ele carregava o peso de ser o pilar da família desde os 20, quando assumira os irmãos após o acidente dos pais. Filho da puta, onde você tá agora? Fica aí e não volta para aquela casa. Eu ligo para os outros e a gente resolve isso. Não demorou meia hora para o grupo de família no WhatsApp explodir em mensagens. Mateu, o do meio, de 32 anos, respondeu primeiro de um canteiro de obras no interior, onde supervisionava a expansão de sua empresa de logística. Seu caminhão barulhento parou no acostamento de uma rodovia poeirenta, cercada por campos de cana-de-açúcar que se estendiam até o horizonte. Que merda é essa, Isabela? Me manda o endereço desse café. Eu pego o carro e vou aí agora. Sua voz, quando ligou em conferência, era grave, marcada pelo sotaque do interior, com as mãos ainda sujas de graxa de uma inspeção matinal. Gabriel, o caçula de 30, atendeu de uma reunião em um coworking space moderno na capital, rodeado por jovens empreendedores bebendo lattes em canecas de design. Sua startup de energias renováveis o mantinha sempre em movimento, entre painéis solares em fazendas remotas e pitches para investidores. Mana, respira. A gente tá com você. Esse cara acha que pode te tratar assim? Ele não sabe com quem se meteu. Os 3 irmãos, unidos pela memória de noites sem jantar e turnos extras para pagar as contas, formavam um escudo invisível que Isabela quase esquecera. Eles combinaram de se encontrar no apartamento de Clara à tarde, um plano improvisado que ignorava agendas lotadas. Isabela passou a manhã ajudando na casa, lavando louça e brincando com as crianças para distrair a mente. O subúrbio pulsava com vida cotidiana, mães levando filhos à escola pública a pé, sob o sol que secava as poças da chuva noturna, motos zigue-zagueando entre buracos na rua, e o som distante de um rádio tocando samba enredo de carnaval passado. Clara, ao lado dela, cortava cebolas para o almoço, os olhos inchados de tanto chorar junto. Seus irmãos vão te botar para cima, Bela. Eu vi isso no posto. Família é o que salva quando o mundo desaba. Ricardo, alheio ao furacão se formando, acordou no apartamento luxuoso com o celular vibrando incessantemente. Mensagens de Vanessa. Ontem foi hilário. Quando a gente viaja de novo? Ele sorriu, mas o estômago revirou ao lembrar da cena no café. Vestiu um terno cinza impecável,
ignorando a bagunça na cama, e desceu pelo elevador espelhado do condomínio, onde porteiros uniformizados o saudavam com reverências. No estacionamento subterrâneo, seu SUV preto reluzia sob as luzes fluorescentes, um símbolo de seu sucesso construído sobre empréstimos arriscados e parcerias duvidosas. Dirigiu para o escritório no centro, passando por viadutos engarrafados, onde camelôs vendiam capas de chuva baratas, o ar-condicionado abafando o caos lá fora. Enquanto isso, os irmãos chegavam ao subúrbio em uma caravana improvável. Lucas veio primeiro em seu Audi sedã, estacionando com cuidado na rua estreita para não raspar nas paredes grafitadas. Ele abraçou Isabela com força no portão, as mãos grandes envolvendo seus ombros frágeis. "Você tá pálida, mana. Comeu direito?" Mateus surgiu em seguida, descendo de uma picape robusta, poeira do interior ainda grudada nas botas. Seus olhos castanhos e intensos varreram o prédio como se procurasse ameaças. Gabriel foi o último, em um elétrico compacto e silencioso, trazendo uma sacola de lanches saudáveis de uma cafeteria orgânica. Trouxe suco natural para o bebê, nada de porcaria. Eles se reuniram na sala apertada de Clara, que preparara café e pão de queijo para disfarçar o desconforto do espaço modesto. O marido dela saíra para o trabalho, deixando as crianças com uma vizinha. Isabela sentou no sofá, a barriga proeminente ocupando espaço, e contou tudo novamente. As mentiras de Ricardo, o empurrão de Vanessa, a indiferença dele. "Eu me sinto suja, como se fosse culpada por não ter visto antes." Lágrimas escorreram, e Lucas limpou uma com o polegar, o rosto endurecido pela raiva contida. "Esse cara te comprou com promessas, mas a gente te criou melhor que isso", disse Mateu, batendo o punho na mesa de fórmica. "Lembra quando a gente trabalhava na oficina do pai? Eu e Lucas consertando carros até meia-noite para você ir para a escola. Ele não vai te pisotear." Gabriel, o mais calmo, pegou o telefone dela e acessou as mensagens antigas de Ricardo. "Olha isso. Ele te controla até no dinheiro. A gente vai investigar as finanças dele. Minha equipe tem contadores que podem fuçar sem deixar rastro." A conversa fluiu para planos concretos. Isabela ficaria com Clara por uns dias, enquanto eles confrontariam Ricardo. "Não com violência. A gente é melhor que isso", insistiu Lucas, mas com a força de sua rede. Advogados, contatos no banco, influência nos círculos empresariais. "Ele acha que é milionário? Vamos mostrar que tem donos de verdade atrás de você", murmurou Gabriel, os olhos brilhando com determinação. Pela primeira vez em meses, Isabela sentiu o peso aliviar, como se os irmãos trouxessem ar fresco para um quarto abafado. O bebê chutou e ela sorriu fracamente, tocando a barriga. "Obrigada. Eu estava perdida sem vocês." Do lado de fora, o sol do meio-dia aquecia as ruas, crianças jogando bola entre carros parados, vizinhos batendo papo nas escadas. Mas no apartamento, o ar carregava a promessa de mudança. Ricardo, em sua sala envidraçada no centro, assinava contratos sem saber que o castelo de cartas começava a tremer. Vanessa ligou, tagarelando sobre um jantar caro, mas ele desligou cedo, uma inquietação inexplicável apertando o peito. A metrópole seguia seu ritmo desigual, mas para a família de Isabela, o laço de sangue se fortalecia, pronto para virar o jogo. A tarde no subúrbio se arrastava sob um sol escaldante que secava as poças da chuva da noite anterior, transformando as ruas em um labirinto de asfalto rachado e calçadas irregulares. O ar carregava o cheiro de óleo quente de motos e fumaça de churrascos improvisados nas varandas dos prédios baixos, onde famílias se reuniam para o almoço tardio. No apartamento de Clara, o ventilador de teto rangia preguiçosamente, espalhando o aroma de arroz e feijão que borbulhava na panela. Isabela estava deitada no sofá, a mão protetora sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer como se respondesse à agitação que pairava no ar. Os irmãos haviam saído há 1 hora, prometendo voltar com novidades, mas o silêncio do celular a deixava ansiosa, o coração batendo em um ritmo irregular. Clara entrava e saía da cozinha, limpando o suor da testa com as costas da mão,
os cabelos presos em um coque prático. Eles vão dar um jeito, Bela. Seus manos são como tanques, devagar, mas esmagam tudo no caminho. Ela serviu um copo de suco de laranja gelado, feito com as frutas maduras do quintal comunitário, e sentou ao lado da amiga. Isabela sorriu fraco, mas os olhos vermelhos traíam a exaustão. Eu só quero que isso acabe sem mais dor. O bebê merece paz, não esse circo. Enquanto isso, no centro da metrópole, Lucas estacionava seu Audi em uma garagem subterrânea de um prédio comercial reluzente, o motor ronronando baixinho antes de silenciar. Ele ajustou o paletó sob medida, o rosto endurecido pela determinação, e subiu pelo elevador privativo até o 15º andar, onde ficava a sede das lojas de eletrônicos de Ricardo. O saguão era um contraste gritante com o subúrbio. Piso de granito polido, recepcionistas em uniformes impecáveis e paredes cobertas de telas exibindo promoções. Tenho uma reunião com o Sr. Ricardo, anunciou Lucas à atendente, a voz firme, sem dar espaço para perguntas. Ela assentiu, discando o ramal. E minutos depois, Ricardo apareceu na porta de sua sala, o sorriso comercial congelando ao reconhecer o cunhado. Lucas, que surpresa! O que te traz aqui? Ricardo estendeu a mão, mas Lucas a ignorou, entrando na sala ampla com vista para os arranha-céus. A decoração era ostentosa, mesa de mogno, quadros abstratos caros e uma garrafa de conhaque aberta na estante. Mateu e Gabriel esperavam do lado de fora, no carro de Lucas, coordenando por mensagens. Mateu checava contatos na logística para rastrear as viagens de negócios de Ricardo, enquanto Gabriel analisava extratos bancários hackeados legalmente por um amigo contador. Surpresa? Você acha que eu vim para bater papo? Lucas fechou a porta com um clique seco, os olhos fixos em Ricardo. Isabela me contou tudo, a amante, o café, o empurrão. Você deixou aquela vadia pisotear minha irmã grávida e ficou olhando como um covarde. As palavras saíram como tiros e Ricardo empalideceu, recuando para a cadeira de couro. O ar-condicionado zumbia, mas o suor brotava na testa dele, pingando no colarinho da camisa. É um mal-entendido, Lucas. Vanessa é só uma nunca amiga. Isabela exagerou. Eu amo sua irmã, juro. Ricardo gesticulou para o telefone na mesa, como se pudesse provar com uma ligação, mas sua voz tremia, revelando o pânico. Ele pensara que Isabela engoliria o silêncio, como sempre, mas os irmãos CEOs eram uma força que ele subestimara. Homens que construíram impérios do nada, lidando com crises maiores que adultérios baratos. Lucas se inclinou sobre a mesa, as veias saltando no pescoço. Amor? Você controla o dinheiro dela, some por dias e deixa ela sozinha com uma gravidez de risco. Meus contatos já estão fuçando suas contas. Aquelas parcerias com Vanessa, viagens pagas com o cartão da empresa, isso cheira a lavagem, Ricardo. E se eu apertar os botões certos, sua rede de lojas vira pó. Ele não gritava. Sua voz era baixa, controlada, como um executivo negociando uma fusão hostil. Ricardo engoliu em seco, os olhos correndo para a janela, onde o trânsito lá embaixo parecia um formigueiro caótico. Do lado de fora, Mateu recebeu uma mensagem de um informante, comprovantes de hotéis em resorts de luxo, faturas de joias para Vanessa, tudo debitado das contas conjugais. O cara tá afundado, murmurou ele para Gabriel, que dirigia agora em direção ao café do incidente. Vamos pegar a amante. Ela acha que é intocável? Gabriel assentiu, o elétrico deslizando pelas avenidas movimentadas, passando por feirantes, montando barracas de frutas frescas e pedestres, carregando sacolas de supermercados baratos. No café chique, Vanessa sorvia um latte com canela, postando stories no celular sobre sua rotina glamourosa, o sol filtrando pelas janelas altas e iluminando as mesas de madeira nobre. O lugar estava calmo àquela hora, com clientes lendo jornais ou trabalhando em laptops. O sino da porta tilintou, e ela ergueu os olhos, esperando Ricardo, mas viu dois homens altos se aproximando. Mateu, com sua postura de operário endurecido pelo sol do interior, e Gabriel, elegante em uma camisa social desabotoada, os olhos afiados como os de um analista de riscos. Vanessa, né? A parceira de negócios que adora empurrar grávidas.
Mateu parou na frente da mesa dela, a voz rouca ecoando no espaço. Vanessa congelou, o copo tremendo na mão, o rosto perdendo a cor artificial do maquiagem. Quem são vocês? Saiam daqui ou chamo a polícia. Mas sua bravata era fraca. Ela reconhecia o tipo. Homens que não recuavam. Gabriel sentou sem ser convidado, deslizando o celular pela mesa com uma foto de Isabela, sorrindo em uma foto de família antiga. Somos os irmãos dela. Aquela que você humilhou ontem. Sabe o que acontece com quem mexe na nossa mana? Você some dos holofotes. Seus posts, seus luxos, tudo financiado pelo marido dela. Estamos com advogados prontos para processar por difamação, assédio. E se você achar que é só isso, espere até perdermos a paciência. Ele falava calmamente, mas o tom carregava o peso de quem lidava com contratos milionários e disputas judiciais. Vanessa piscou, o desdém evaporando para pavor. Foi só uma brincadeira. Ricardo disse que ela era fraca, que não importava. As palavras escaparam traindo-a e Mateu riu sombriamente, batendo na mesa. Fraca? Ela carregou nossa família nas costas quando a gente perdeu os pais. Você é a fraca aqui, vivendo de migalhas de um canalha. Eles se levantaram, deixando-a ali, o café esfriando, enquanto saíam para o sol da rua, onde o burburinho de clientes voltava a encher o ar. De volta ao subúrbio, o celular de Isabela vibrou com uma chamada em vídeo dos irmãos. Ela atendeu, o rosto deles preenchendo a tela. Lucas no carro, Mateu e Gabriel ao lado. Mana, a gente confrontou o Ricardo. Ele tá suando frio. E a amante? Já sabe que pisou em ovos errados. Lucas explicou os detalhes, a voz protetora aquecendo o peito dela. Clara, espiando por cima do ombro, sorriu, servindo mais suco. Pela primeira vez, Isabela sentiu o controle voltar, não pela raiva, mas pela união que a família reacendia. Ricardo, sozinho na sala, desabou na cadeira, o conhaque queimando a garganta. A metrópole lá fora rugia, mas seu mundo encolhia, as rachaduras se alargando. No apartamento de Clara, o entardecer tingia as paredes de laranja e Isabela tocou a barriga, sussurrando para o bebê. Vamos ficar bem agora. O subúrbio seguia seu ritmo humilde, mas dentro daquele lar apertado, a resiliência florescera, transformando dor em força coletiva. O entardecer no subúrbio se estendia como uma manta alaranjada sobre os telhados irregulares, onde o sol poente lutava contra as nuvens que se acumulavam no horizonte, prometendo outra chuva fina para a noite. O ar ainda carregava o calor úmido do dia, misturado ao cheiro de terra molhada das poças remanescentes e ao som distante de uma bola quicando na rua, onde garotos esticavam o tempo antes do anoitecer. No apartamento de Clara, o ventilador continuava seu ronco monótono, espalhando o aroma de café requentado e do ensopado de legumes que borbulhava na cozinha. Isabela estava sentada à mesa de fórmica, o celular ainda quente na mão após a chamada dos irmãos. Os olhos fixos na tela apagada, como se pudesse reviver as palavras de Lucas ecoando em sua mente. Ele tá suando frio, mana. Isso acaba hoje. Clara se aproximou com uma travessa de pão de queijo dourado. Os cabelos soltos agora, caindo sobre os ombros cansados de um dia no posto de saúde. Come um pouco, Bela. Você e o bebê precisam de energia para essa montanha-russa. Ela sentou do outro lado, o rosto marcado por linhas de preocupação, mas com um brilho de orgulho nos olhos. Isabela pegou um pãozinho, mordendo devagar, o queijo derretido aquecendo a garganta seca. Pela primeira vez em dias, o estômago não revirava de ansiedade. Em vez disso, uma calma tensa se instalava, como a quietude antes de uma tempestade que se sabe inevitável. Eles sempre foram assim, Clara. Quando a gente era criança, no barraco perto da linha do trem, Lucas brigava com os valentões da rua por mim. Agora, com ternos e empresas, é a mesma proteção, só que maior. Enquanto isso, no centro da metrópole, o trânsito do fim de tarde transformava as avenidas em um rio de metal reluzente, com buzinas impacientes e o cheiro de escapamento se misturando ao vapor das lanchonetes de beira de estrada. Ricardo dirigia seu SUV preto pelas ruas engarrafadas, as mãos apertando o volante até os nós dos dedos embranquecerem.
O confronto com Lucas ainda queimava em sua mente. As acusações frias, os olhares que prometiam ruína financeira. Ele havia prometido a si mesmo que aquilo era só blefe, que Isabela voltaria rastejando, como nas brigas passadas. Mas o celular não parava de vibrar. Mensagens de fornecedores questionando pagamentos atrasados e uma de Vanessa, histérica. Seus cunhados me ameaçaram no café. Eles sabem de tudo. Arruma isso agora. Ele estacionou em uma rua lateral, perto de um bar de happy hour frequentado por executivos, o neon piscando cerveja gelada contra a fachada descascada. Desceu do carro, o terno amarrotado agora, e entrou no local escuro, onde o ar-condicionado gelado contrastava com o suor frio em sua nuca. Pediu um uísque duplo no balcão de madeira gasta, os copos tilintando ao fundo enquanto garçons corriam entre mesas lotadas de conversas sobre metas e bônus. Sentou em um banco alto, o gelo derretendo no líquido âmbar, e ligou para Isabela. O toque ecoou no vazio de sua cabeça, mas ela não atendeu. Em vez disso, uma mensagem chegou. Não volte para casa. Os meninos sabem de tudo. Acabou. As palavras o acertaram como um soco no estômago, e ele derrubou o copo, o uísque se espalhando pelo balcão em uma poça marrom. Vanessa, por sua vez, havia fugido do café como uma sombra, os saltos ecoando nas calçadas lotadas, enquanto corria para seu apartamento no bairro boêmio da cidade. Um loft moderno com paredes de tijolo aparente e janelas que davam para grafites coloridos e bares pulsantes. O lugar era pago com o cartão de Ricardo, cheio de roupas de grife penduradas em cabides cromados e maquiagens espalhadas na penteadeira de vidro. Ela trancou a porta, o coração disparado, e ligou para ele pela terceira vez. Ricardo, isso é loucura. Aqueles caras são CEOs de verdade, não brincadeira. Eles falaram de processos, de acabar com minha carreira online. Eu postei sobre nossas viagens. Tudo pode ser usado contra nós. Sua voz saía aguda, o pânico rompendo a fachada de confiança que cultivava nas redes sociais. Do outro lado, Ricardo murmurou algo incoerente. O barulho de uma sirene policial ao fundo na rua. Eu cuido disso, Van. Volta pro hotel, fica quieta. Mas ele sabia que era mentira. Os irmãos de Isabela não eram como ele, que construíra seu império em areia movediça de dívidas e favores. Lucas controlava uma tech que valia milhões, com advogados que mastigavam concorrentes no café da manhã. Mateu tinha a logística que abastecia metade do estado, contatos na polícia rodoviária para rastrear qualquer escapada. Gabriel, com sua startup verde, conectava-se a investidores que podiam congelar contas com um e-mail. Ricardo sentiu o chão sumir, imaginando as lojas vazias, os credores batendo à porta, a vida de luxo evaporando como fumaça. No subúrbio, a noite caía devagar, as luzes dos postes piscando para a vida em um ritmo irregular, iluminando as ruas onde vizinhos se reuniam nas calçadas para fumar e trocar histórias do dia. Isabela e Clara caminhavam pelo quintal comunitário, um espaço apertado com grama irregular e brinquedos espalhados, o ar fresco trazendo o canto de grilos e o latido de cães distantes. Eu me sinto culpada por envolver vocês nisso, confessou Isabela, a mão na barriga, sentindo um chute suave que a ancorava à realidade. Ricardo não é mau no fundo, só perdido na própria ganância. Clara balançou a cabeça, o vento bagunçando seus cabelos. Perdido? Ele te deixou sozinha, Bela. No posto, eu vejo maridos assim todo dia. Prometem o mundo e entregam só dor. Mas você tem sorte. Família de verdade, não esse circo. O celular vibrou novamente. Dessa vez uma chamada de grupo. Os rostos dos irmãos preencheram a tela. Lucas no banco do passageiro de seu Audi, agora estacionado em uma praça central. Mateu ao volante de sua picape, o painel iluminado pelo GPS. Gabriel em seu elétrico, o fundo mostrando o brilho dos arranha-céus da capital. Mana, escuta, começou Lucas, a voz grave cortando o ruído do trânsito ao redor. A gente reuniu provas, extratos, e-mails, até depoimentos de funcionários que sabiam da amante. Ricardo tá isolado. Vanessa sumiu do mapa
cancelou posts e tá pedindo para sumir da vida dele. Amanhã a gente vai até o condomínio. Desce de carro, mostra para ele quem manda na história. Isabela sentiu um arrepio, não de medo, mas de uma força nova brotando no peito, como raízes se firmando na terra árida. E eu? O que eu faço? Gabriel sorriu, o mais gentil dos três, ajustando os óculos no reflexo do para-brisa. Você fica forte, mana. A gente te leva para um lugar seguro, com médico particular para o bebê. Nada de voltar para aquele apartamento falso. Mateu grunhiu em aprovação, o sotaque do interior adicionando peso. Ele vai implorar perdão, mas a gente não perdoa quem pisa na família. A chamada terminou e Isabela guardou o telefone. O céu agora salpicado de estrelas entre as nuvens. Clara a abraçou pelo ombro, e elas voltaram para dentro, o apartamento iluminado por uma lâmpada fraca que piscava. Deitada na cama emprestada, Isabela ouviu o ronco distante de um trem passando pela linha férrea próxima, um som que a levava de volta à infância humilde, aos abraços dos irmãos nas noites frias. A dor ainda latejava, a traição, a humilhação no café, o peso da gravidez solitária, mas agora misturava-se a uma resiliência forjada no fogo da união. Ricardo, em seu bar solitário, pagava a conta com mãos trêmulas, o uísque não apagando o vazio. Vanessa, no loft escuro, deletava fotos antigas, o glamour se desfazendo como ilusão. A metrópole dormia inquieta, mas para Isabela, o amanhecer traria não só o confronto, mas o começo de uma vida reconstruída, ancorada no laço inquebrável da família. O bebê chutou mais forte, como se aprovasse, e ela sussurrou no escuro: "Vamos vencer isso juntos." A manhã despontou cinzenta sobre a metrópole, com o sol lutando para romper as nuvens carregadas que pairavam sobre os arranha-céus distantes, tingindo as ruas de um azul pálido e úmido. No subúrbio, o ar fresco trazia o cheiro de orvalho nas folhas das árvores minguadas ao longo das calçadas, misturado ao aroma de pão assando nas padarias que abriam cedo, atendendo trabalhadores apressados com sacos quentes de pão francês. Isabela acordou no sofá de Clara com um sobressalto, a barriga proeminente a forçando a se mexer devagar, como se carregasse não só uma vida, mas o peso de toda uma história reescrita. O bebê chutava ritmicamente, um lembrete vivo de que o futuro ainda pulsava, apesar da dor que latejava em seu peito como uma ferida aberta. Clara já estava na cozinha, o fogão chiando com a chaleira para um chá de ervas que acalmava os nervos. "Bom dia, guerreira. Seus irmãos ligaram cedo. Eles vêm te buscar em 1 hora. Preparada?" Sua voz era suave, mas carregada de uma força prática, forjada em turnos exaustivos no posto de saúde, onde via mulheres como Isabela renascerem de cinzas semelhantes. Isabela assentiu, passando as mãos no rosto inchado de sono e lágrimas antigas. "Sim, não vou mais me esconder. O bebê merece uma mãe que luta, não que foge." Ela se levantou, vestindo um suéter folgado sobre o vestido de gestante, e olhou pela janela para o quintal comunitário, onde crianças já corriam atrás de uma bola velha, suas risadas cortando o ar matinal como promessas de dias melhores. O celular vibrou com uma mensagem de Lucas. "Estamos a caminho. Fica forte, mana." Isabela sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso frágil, mas genuíno, que aqueceu o quarto apertado. Enquanto esperava, conversou com Clara sobre o depois. Talvez um apartamento pequeno nos subúrbios, perto da família, com um emprego de meio período em uma creche, algo que permitisse equilibrar a maternidade com a independência. "Eu não quero mais depender de ninguém que não me veja de verdade", disse ela, a voz ganhando firmeza. Clara apertou sua mão, os olhos marejados. "Você nunca dependeu, Bela. Só esqueceu por um tempo." No centro da cidade, o trânsito matinal começava a engrossar, com ônibus lotados despejando passageiros nas paradas sob viadutos grafitados, onde vendedores de café em copos plásticos gritavam ofertas. Ricardo acordara no sofá de seu escritório, o terno da véspera amarrotado e o gosto amargo de uísque rançoso na boca. A noite fora um tormento de ligações ignoradas e e-mails de advogados alertando sobre movimentações financeiras suspeitas. Vanessa havia sumido, bloqueando-o nas redes e enviando uma mensagem final: "Cuida da sua bagunça sozinho.
Não quero mais isso. Ele se arrastou até o banheiro de azulejos frios, jogando água no rosto, mas o reflexo no espelho o encarava de volta como um estranho, um homem que construíra um império de ilusões, agora desmoronando sob o peso da própria covardia. O celular tocou, e ele atendeu sem olhar a voz rouca. Alô? Era o porteiro do condomínio. Senhor Ricardo, tem 3 carros parando aqui na frente. Gente importante pedindo para falar com a senhora Isabela. O que eu faço? O coração dele parou. Ele correu para a janela da sala envidraçada, avistando a cena. Um Audi preto reluzente, uma picape de luxo com rodas cromadas e um elétrico compacto, todos alinhados na entrada elegante do condomínio, como sentinelas de um mundo que ele invejara em silêncio. Os irmãos desceram simultaneamente, ternos impecáveis contrastando com a postura protetora que carregavam como herança da infância pobre. Lucas liderou ajustando o paletó enquanto cruzava o lobby de mármore, ignorando os olhares curiosos dos moradores que saíam para o trabalho. Mateu e Gabriel flanqueavam, o primeiro com o maxilar cerrado, o segundo com uma pasta de documentos na mão. O elevador subiu em silêncio opressivo, e quando as portas se abriram no andar de Ricardo, eles bateram na porta do apartamento com uma autoridade que ecoou pelo corredor. Ricardo abriu pálido como um fantasma, os olhos saltando entre os 3. Vocês, o que querem? Isabela não está aqui. Não minta, Ricardo. Sabemos que ela voltou para pegar as coisas, rebateu Lucas, empurrando a porta e entrando sem convite. O apartamento, outrora um palco de ostentação com sofás de couro e quadros caros nas paredes, agora parecia vazio, como se a alma dele tivesse sido sugada. Mateu fechou a porta atrás deles, cruzando os braços musculosos. A gente veio terminar isso. Isabela contou tudo. As mentiras, o dinheiro desviado, a humilhação no café. Você deixou aquela mulher pisotear ela, grávida, como se fosse lixo. Nossa irmã não é isso. Ricardo recuou para a sala, as pernas trêmulas, sentando na beira do sofá. Eu errei, ok? Foi um deslize. Eu amo Isabela, o bebê. Posso consertar. Mas sua voz era patética, ecoando as desculpas vazias que ele dera a si mesmo por meses. Gabriel abriu a pasta, espalhando papéis na mesa de centro de vidro. Extratos bancários destacando transferências para Vanessa, contratos de hotéis em nome da empresa, até áudios de conversas comprometedoras obtidos de forma legal por contatos na Tech de Lucas. Consertar? Suas dívidas somam milhões, Ricardo. Você usou o dinheiro do casamento para bancar a amante. Nossos advogados já entraram com o pedido de divórcio, bens divididos, pensão para o bebê e você fora do mapa. Mateu se aproximou, a voz grave como o ronco de um motor. Lembra quando a gente cresceu nos subúrbios, consertando carros para sobreviver? Isabela vendia artesanato na feira para pagar a escola. Você acha que pode comprar lealdade. A gente desce de carros de luxo agora, mas o sangue é o mesmo, e a gente protege o nosso. Ricardo baixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido prematuramente, o orgulho se dissolvendo em um mar de arrependimento. Por favor, não destruam tudo. Eu mudo. Enquanto isso, no subúrbio, um táxi parou em frente ao prédio de Clara, e Isabela desceu com uma mala pequena, o coração acelerado. Clara a abraçou forte na calçada, onde o sol agora rompia as nuvens, iluminando as roupas estendidas nas varandas vizinhas. Vai com Deus, Bela. Volta quando quiser. Essa casa é sua. Isabela assentiu, entrando no táxi que a levaria ao encontro dos irmãos no condomínio. O trajeto serpenteava pelas ruas contrastantes, dos becos apertados para as avenidas largas, passando por mercados onde feirantes arrumavam pilhas de frutas coloridas e trabalhadores carregavam ferramentas nos ombros. Chegando ao condomínio, ela avistou os carros de luxo ainda estacionados, uma multidão pequena de curiosos se formando na entrada. Subiu pelo elevador, as mãos suadas na barriga, e ao abrir a porta do apartamento, encontrou a cena. Os irmãos cercando Ricardo, que agora chorava abertamente, murmurando desculpas. Isabela parou na soleira, a silhueta contra a luz do corredor. Chega, Ricardo. Você me fez duvidar de mim mesma.
mas meus irmãos me lembraram quem eu sou. Sua voz era firme, sem ódio, apenas uma tristeza profunda que pedia espaço para curar. Ricardo se levantou, estendendo a mão trêmula. Isabela, me perdoa. Eu fui um idiota. Mas ela balançou a cabeça, os olhos encontrando os de Lucas, que assentiu em apoio. Não é perdão que você precisa, é aprender a ser homem de verdade. Assine os papéis e suma da nossa vida. Gabriel entregou a caneta e Ricardo, derrotado, rabiscou a assinatura, o som seco ecoando como o fim de uma era. Os irmãos a envolveram em um abraço coletivo na saída, descendo os carros de luxo com ela no meio. Um escudo vivo contra o mundo. No estacionamento, o sol batia forte agora, refletindo nos vidros polidos. — Pra onde agora, mana? — perguntou Mateu, abrindo a porta do Audi para ela. Isabela tocou a barriga, sentindo o bebê se acalmar. — Pra casa de verdade, com vocês. Eles partiram em comboio, deixando Ricardo sozinho no lobby, encarando o vazio. Dias depois, em um apartamento aconchegante nos subúrbios, financiado pelos irmãos, mas pago com o suor de Isabela, em um novo emprego como assistente em uma ONG para mães solteiras, ela olhava pela janela para as ruas vivas, onde crianças brincavam e vizinhos se ajudavam com compras. A gravidez avançava e as visitas dos irmãos enchiam o lugar de risadas e planos. Uma rede de apoio que curava feridas antigas. Ricardo, rebaixado a um emprego modesto em uma loja menor, lutava para reconstruir, tocado pela compaixão que Isabela lhe desejara em silêncio. Vanessa desaparecera nas sombras da cidade, um lembrete de que o luxo falso desaba fácil. Mas para Isabela, a transformação era real. Da humilhação à dignidade, da solidão à união, provando que a verdadeira riqueza estava nos laços que resistem às tempestades da metrópole impiedosa. O bebê nasceria em breve, sob o céu aberto de uma nova chance.